De qual estado do Brasil você está me assistindo agora? Que horas são aí? E o que você percebeu primeiro nesta fotografia? Eu gosto de ler cada comentário, porque às vezes vocês enxergam detalhes que passam despercebidos pela maioria. À primeira vista, essa imagem parece simples. Uma enfermaria antiga, camas alinhadas, pacientes silenciosos, uma enfermeira ao fundo, observando tudo com postura rígida. Um hospital comum, em uma década comum, vivendo tempos difíceis como tantos outros viveram. Mas existe um detalhe aqui que transforma essa fotografia em algo perturbador. Olhe com atenção para o número de leitos. Agora compare com os registros históricos do Hospital Municipal da época. Algo não bate. Essa foto foi registrada entre o final da década de 1920 e início dos anos 1930, período marcado por surtos infecciosos que lotaram hospitais em diversas regiões do país. A instituição em questão mantinha arquivos meticulosos, nome do paciente, idade, diagnóstico, data de entrada, evolução clínica e desfecho. Tudo catalogado, tudo organizado, tudo arquivado. Ou quase tudo. Décadas depois, quando pesquisadores locais começaram a digitalizar documentos antigos, perceberam uma inconsistência curiosa. O relatório oficial daquele mês indicava 5 pacientes internados naquela ala específica. Mas na fotografia é possível contar 6 camas ocupadas. 6. Pode parecer um erro simples, um paciente temporário, alguém aguardando transferência, um engano na contagem. Mas quando cruzaram os nomes registrados com os números das camas visíveis na imagem, perceberam algo ainda mais estranho. Os números dos leitos estavam corretamente identificados nos relatórios, exceto por um. O leito mais próximo da janela. Na fotografia, ele está lá. O paciente está ali, corpo presente, olhos abertos. Mas nos arquivos, aquele número simplesmente não existe. Nenhum nome associado, nenhuma ficha médica, nenhuma assinatura. Nada. O hospital possuía um sistema interno de organização rígido. Cada cama correspondia a um número fixo, e cada número estava vinculado a um prontuário físico armazenado em armários metálicos trancados. Quando os historiadores revisaram esses armários, já enferrujados pelo tempo, encontraram todos os prontuários preservados, menos um. O espaço estava vazio. Não havia indício de retirada recente. Não havia marca de extravio oficial. Era como se aquele paciente nunca tivesse sido admitido. Mas ele está na foto. E não apenas está na foto. Ele é o único que encara diretamente a câmera. Enquanto os outros pacientes parecem distraídos, alguns olhando para o chão, outros com semblante cansado, aquele homem, porque tudo indica que era um homem, mantém os olhos fixos na lente. Não é um olhar desesperado. Não é um olhar perdido. É um olhar consciente, como se soubesse que estava sendo registrado, como se soubesse que no futuro alguém perceberia sua presença ali. O hospital enfrentava, na época, uma epidemia respiratória severa. Muitos pacientes entravam e saíam em questão de dias. Alguns sobreviviam, outros não, mas todos eram documentados. Inclusive, os óbitos eram cuidadosamente registrados para estatísticas públicas. E é aqui que a história começa a ficar mais inquietante. Em um livro de registros administrativos, há uma anotação breve feita à mão, quase ilegível. Leito isolado, caso especial, transferência confidencial. Sem nome, sem assinatura médica, sem destino. Transferido para onde? Não existe registro de ambulância naquele dia. Não há relatório de remoção. Nenhum hospital vizinho possui anotação de paciente recebido com as características descritas na ala. E então, anos depois, ocorre um incêndio. Parte do hospital é atingida. Alguns arquivos são destruídos. Mas os documentos da ala daquela fotografia não foram queimados. Eles já estavam incompletos antes do incêndio. Isso foi confirmado por um relatório administrativo produzido meses antes do ocorrido. Ou seja,
A ausência não foi causada pelo fogo, ela já existia. A outra questão curiosa: ao ampliar digitalmente a fotografia original, especialistas notaram que o uniforme hospitalar do paciente do leito inexistente era ligeiramente diferente dos demais. A costura do colarinho não seguia o mesmo padrão. O tecido parecia mais grosso, não era exatamente o mesmo modelo usado pelos outros internados. Isso levanta uma hipótese. Ele realmente era um paciente? Ou estava ali por outro motivo? Na década de 1930, algumas instituições médicas realizavam estudos experimentais sob justificativa científica, principalmente em períodos de epidemia. Nem todos eram divulgados publicamente. Nem todos seguiam padrões éticos que hoje consideraríamos aceitáveis. Não há prova de que isso tenha ocorrido nesse hospital específico, mas há silêncio demais, há lacunas demais, há uma cama demais e um nome de menos. Moradores antigos da região contam uma versão oral da história. Segundo relatos transmitidos entre gerações, existia um homem que foi internado sob circunstâncias incomuns. Ele não apresentava sintomas visíveis, mas teria sido mantido isolado por apresentar algo inexplicável. Alguns diziam que ele falava sobre eventos futuros. Outros afirmavam que ele delirava, descrevendo incêndios que ainda não tinham acontecido. São relatos impossíveis de comprovar. Mas, curiosamente, o incêndio realmente ocorreu anos depois. Coincidência? Talvez. Ou talvez apenas mais uma camada de mistério construída pelo tempo. O que sabemos com certeza é simples e perturbador ao mesmo tempo. Existe uma fotografia oficial de uma ala hospitalar com 6 pacientes visíveis. Existem documentos oficiais registrando apenas 5. Existe um espaço vazio no arquivo físico. Existe uma anotação de transferência confidencial sem destino declarado. E existe aquele olhar. Se você observar novamente a imagem, vai perceber que a posição da cama é levemente afastada das demais, quase como se estivesse deslocada alguns centímetros. Não o suficiente para ser evidente de imediato, mas suficiente para parecer separada, isolada, como se aquele leito não pertencesse totalmente ao conjunto. Alguns pacientes receberam alta, outros receberam sepultamento. Seus nomes constam nos livros da cidade. Há registros de nascimento, de falecimento, de familiares. Mas um deles simplesmente deixou de existir nos papéis, sem nome, sem destino, sem explicação. E isso nos leva a uma pergunta inquietante. Quantas histórias foram apagadas, não porque nunca existiram, mas porque alguém decidiu que não deveriam continuar existindo? Essa fotografia permanece arquivada, digitalizada, disponível para consulta pública. O hospital hoje já não funciona como antes. Parte do prédio foi demolida, parte virou centro administrativo. A ala da foto não existe mais, mas a imagem existe. E enquanto ela existir, aquele paciente continuará ali, presente, mesmo que oficialmente nunca tenha estado. Se você chegou até aqui, volte na imagem e me diga, qual foi o detalhe que mais te chamou a atenção? Foi o olhar? A posição da cama? O uniforme diferente? Ou você percebeu algo que ninguém comentou ainda? Alguns segredos não foram feitos para permanecer enterrados. Inscreva-se para novos episódios. E agora eu te pergunto, se um nome pode desaparecer dos registros, quantas outras histórias também desapareceram junto com ele?